O Senado deve analisar na próxima semana projeto para garantir recursos ao pagamento do piso da enfermagem. O Márcio Rocha está ao vivo com outras informações. Diga lá, Márcio, seja bem-vindo e boa tarde. Oi, Pablo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente segue na expectativa exatamente da análise de algumas propostas que estão esperando a tramitação lá no Congresso Nacional, que trata do piso da enfermagem, né, de recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Lembrando que é a lei que instituiu o piso nacional da enfermagem foi suspensa no dia 4 de setembro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, que atendeu a um pedido da Associação dos Estabelecimentos Médicos aqui do Brasil. Ele alegou o risco ao sistema de saúde, caso esse piso fosse estabelecido, né, fosse cumprido a partir do dia 5 de setembro, né, que era exatamente a data que ele entraria em vigor, e determinou a suspensão pelo menos até novembro, exatamente para que o pessoal envolvido, né, as pessoas envolvidas, os entes envolvidos, discutam maneiras para encontrar exatamente recursos destinados ao piso nacional, para pagar o piso nacional da enfermagem. Então, são pelo menos duas propostas. A primeira, que está mais adiantada, é exatamente a que tem um projeto de lei que, dentro do Senado Federal, que trata da destinação, né, o repasse dos recursos que seriam usados por estados e municípios no combate à Covid-19 sejam repassados exatamente para o pagamento do piso nacional da enfermagem, né, para que estados e municípios consigam pagar esse benefício. Segundo o Senado Federal, a expectativa é que essa medida consiga aí cerca de 6 a 7 bilhões de reais para esse pagamento, e aí essa lei, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, seja cumprida. Quem é o relator dessa proposta é o senador Marcelo Castro, que ele afirmou que a proposta pode ser aprovada ainda nessa semana, uma semana antes das eleições de outubro, e o Senado, inclusive, faria a parte dele e encaminharia essa situação para a Câmara dos Deputados. Uma outra proposta que é analisada também, que foi apresentada recentemente pelos senadores, é uma proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada, inclusive, pelo senador Jean Paul Prats, que diz já ter 27 assinaturas de outros senadores, de outros parlamentares, para conseguir iniciar a tramitação dessa PEC, né, dessa proposta de emenda à Constituição, que destina os recursos das chamadas emendas de relator exatamente para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Jean Paul Prats afirmou, inclusive, que essa medida não tem impacto fiscal, já que é apenas uma realocação dos recursos que já estão previstos no orçamento, e lembrou também, né, que essas famosas RP9, né, as emendas de relator, elas são conhecidas como orçamento secreto. Exatamente por esse motivo, essas emendas não têm nenhum critério técnico para serem estabelecidas, e sim critérios políticos, né, que acabam beneficiando apenas políticos mais próximos do governo. Então, segundo ele, não teria nenhum impacto fiscal, e aí essa proposta de emenda à Constituição já foi aprovada, e agora a gente espera exatamente a análise dos senadores. Lembrando que as duas propostas, tanto a PEC quanto esse projeto de lei, mesmo se forem aprovadas rapidamente pelo Senado Federal, tem também que precisam passar também pela Câmara dos Deputados para aí continuar valendo e passarem a valer, né, passarem a funcionar aqui no país. Então, a expectativa mesmo agora é que a gente tenha, pelo menos na semana que vem, esse projeto de lei analisado pelos senadores e aí vai encaminhar para a Câmara dos Deputados. Essa entrevista do ministro da Economia, ele respondeu que na condição de um cidadão, ele não é a favor sobre esse aumento em relação aos enfermeiros. E aí, logo depois, ele se diz que acabou sendo um equívoco, na verdade, e voltando à sua fala. Esse assunto repercutiu e muito. De qualquer forma, a expectativa é a seguinte, que na semana que vem o Senado começa um esforço concentrado mesmo durante a semana eleitoral, o que gera uma dúvida, uma dificuldade se isso vai acontecer de forma remota ou não. Ou seja, qual que é a ideia? O Senado quer autorizar que os estados e os municípios façam um remanejamento de verba do enfrentamento à Covid. O dinheiro que foi enviado através do governo federal aos estados e aos municípios. E ainda existe uma segunda opção, o que seria usar o orçamento secreto, o famoso RP9, que gera uma discussão gigantesca que divide opiniões entre os senadores e também lá na Câmara dos Deputados. Então, só para a gente entender rapidamente o ritual, se for aprovado no Senado, é necessário ser aprovado na Câmara
dos Deputados, o que não vai ser muito fácil e nem mesmo muito rápido, mas a expectativa entre os senadores é que isso já aconteça no início da semana que vem, e aí autorizando os estados e os municípios. A gente relembra que na última semana os ministros do STF acabaram reunindo e formando a maioria no julgamento em plenário virtual, então vai continuar suspenso, alegando que isso vai afetar muito a economia e que os estados, os hospitais não conseguiriam honrar este compromisso. Mas com quem eu conversei ainda ontem à noite, eles me afirmaram que isso não vai acontecer antes das eleições. Quando eu falo eleições, até eventualmente um segundo turno, se acontecer. Então, só lá no final de outubro é a expectativa de que haja um resultado. Agora, os enfermeiros, o sentimento é de revolta, né? Quase que todos os dias eles se reunindo em diversos estados e aqui na capital federal. Só para se ter uma ideia, na região do Mato Grosso do Sul, são 29 mil enfermeiros que estão aguardando uma resposta. Isso afeta diretamente, já que alguns já fizeram até mesmo um compromisso orçamentário, achando que iriam receber e até agora nenhum resultado. Adriana, agora, a gente Bruno, continua de olho. Os enfermeiros fazem manifestações, mas ameaçam greve também? Exatamente, e aí a Justiça já recomendou que não haja uma suspensão, né? É necessário ficar um número de enfermeiros, de profissionais atendendo esses hospitais para de fato acompanhar essa repercussão. Eu fiz contato inclusive com um enfermeiro que é um representante, ele me disse porque a suspensão, Adriana, aconteceu dia 5 de setembro, um mês após ser sancionado. E aí qual que era a expectativa? Que os enfermeiros, os auxiliares, eles já iriam receber o salário com esse reajuste. Já fizeram um compromisso de casa, um compromisso com uma compra, aluguel, um financiamento, enfim. Ou seja, era a expectativa de realizar um sonho que há cerca de 20 anos estava no Congresso. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não era somente repassar e que isso iria gerar uma exoneração, que diversos hospitais não iriam conseguir honrar esse compromisso. E aí a gente já sabe que a saúde é muito importante. Se esses profissionais eles ficarem ausentes dos hospitais, a saúde vai enfrentar dias difíceis, né? Então a gente aguarda que seja resolvido, esclarecido e que o Senado haja um entendimento e que rapidamente na Câmara dos Deputados também seja resolvido. Diversas reuniões, ministro da Economia, ministros do STF, na tentativa de fazer uma ginástica e resolver esta situação.